estudando para me tornar um professor de filosofia, agregar essa identidade na minha... Aquele que lê a Atzvet Haeva, né, tem anos de identidade, mas está querendo fazer uma heteronomia e criar um outro eu, assim, subsidiário, para poder trabalhar e tal. Então está muito envolvido com essa tese, vou fazer uma tese de doutorado, vou entregar em junho, né? Isso eu estou me justificando, porque acabei que essa poética dessa russa aqui, de Atzvet Haeva, né? Eu já trouxe aqui, muitas pessoas já... Uma vez fomos na Sociedade de Psicanálise, que eu li mais ou menos ali, daí o negócio foi assim, formando, né? Formando um texto, né? Vai formando. Aí depois eu li com a Lúcia em janeiro, né? Então, na verdade, eu já tinha chegado numa coisa que já está boa para ir para um armário, né? Uma gaveta, assim, né? Mas tem essa revelação da gaveta aí, né? Que a senhora falou, né? De novo, né? Como diz o Vidal. Acho que eu vou tentar só falar um negócio que surgiu para mim ontem, né? E aí pegar o texto e picotar mais, para condensar mais, ficar mais enigmático para vocês que já ouviram, e para eles que não ouviram, tenta apresentar a poética da Atzvet Haeva de um jeito mais importante, se eu conseguir resumir. Mas que esses dias, enfim, estava aí no hotel, até escrevendo a tese, mas eu ouvi umas falas e, de repente, querendo ser inimigo do poema, né? Me surgiu um poema, mostrei para a Maraísa e o Eric, que são os primeiros anfitriões aqui no começo foi a Maraísa, né? Eu achei estranho que veio pelo corpo um negócio assim, tive um momento se descomparou com os momentos anteriores e surgiu ontem, dia 28 de abril, meu aniversário. Eu vou ler isso, daí eu passo para a Atzvet Haeva. Mas aconteceu isso aqui, ó. As matilhas que me cortam não se cruzam. Sou uma ode das carnificinas. Os rios que me atravessam não se misturam. Sou o ninho das rasgaduras. Os seres que me povoam não se suportam. Sou a oração de evitar a faca. Foi um momento que de algum modo se disse algo, né? Mas vou apresentar ela tentando picotar, que aí talvez transforme, né? Passar a faca na carne. Que era também sobre a condição poética, né? Eu achava que ela... Mas vocês podem, na hora que cansar, já para. Né? Eu acho que para mim essa mulher também foi muito importante, que diz muito bem, né, da condição poética, esse homenagem a esse livro. Então, Juliana, você quer que acenda a luz aí? Tá bom assim, fica mais resguardado. Mas então, falo dessa condição poética como uma movimentação. Chamei de movimentação suprema, né? E a frase dela, que eu estou pegando as frases citando, permanecer humano é estar eternamente em suspenso. Então a questão desse texto seria explicitar essa suspensão, né? De cada um de vocês tentar encontrar, né, o recheio empírico da experiência da suspensão, né? Então, o que é esse negócio de estar em suspenso, né? Essa é a questão. Então eu falo, como é que você mora num salto sem retroceder até um apoio? Como se você existisse num salto sem tomar o apoio, né? Então essa questão da movimentação suprema é algo que muitas pessoas, poetas, tal, pensadores celebraram isso, né? Foi para Atzvet Haeva que para mim ficou mais carne e osso,
essa questão que tinha muito na obra do alemão lá que eu gosto, Heidegger, né? Esse Heidegger, nos primeiros cursos dele, né, ele diz que as epístolas de Paulo tratam desse estar em suspenso. Você está assim à espera, né, da vinda do Messias, né, de uma chegada que não chega nunca. Então, quando você está nessa espera, né, você está em suspenso e você então não está sossegado no ente, sossegado no mundo, né? Quando se descola do ente, surge dá esse recuozinho, né? Uma espécie de recuo. Então, eu vou cortando para facilitar, né? Então, essa ideia do São Paulo, né? Os metafísicos estão lá em casa, calmos, sossegados, falam, não decaiam aí no ente, não fiquem sossegados, fiquem acordados em estado de alerta, né? Aguardando essa volta do Messias, né? Descolar do ente, assim, desgrudar, né? Isso que é permanecer em suspenso. Você fica suspenso na expectativa de uma vinda que não vem, né? Como se fosse vai chegar aí esse abração do ser, mas o abração não chega e você fica ali naquela... então fica acordado, fica alerta aí. Cristãos não sosseguem em suas casas, a prontidão para que o Messias volte, né, como um ladrão na noite. Então tem uma coisa assim. Então a Sveta Eva, né, ela existe nesse lugar permanentemente, vocês vão ver. Por isso pode dizer dela que ela é uma poética da coisa intempestiva ou extemporânea, né? Porque esse lugar do extemporâneo, ele é a abertura e eclosão da temporalidade, né? Então você não está intradatado, mas está naquela instanteação do instante do acontecer do mundo, uma espécie de fulgor, né? De fulguração, do advento mesmo do mundo. Isso eu vou chamar de poética da revelação, né? Estão entendendo? Só a gente conversar. Então, seria o extemporâneo é uma poética da revelação, né? E essa palavra, então, do suspenso, né, que eu ia fazer na performance da outra vez, que era ficar suspendido assim para trás, né, seria testemunhar essa aparição do mundo, né? Como se fosse um suspensório. Ela fala assim, ó, não esqueça nunca que a cada instante da sua vida você está no extremo limite do tempo e que em cada ponto do globo, o lugar que seus dois pés ocupam, você está nos últimos limites do horizonte. Estou lendo ela, o extremo limite do tempo, é você o extremo limite do horizonte, né? É você o confim do horizonte. Então ela está sempre nessa dobra da chegada, né? Tem uma dobra. Quando você está mais apoiado no mundo, você está amparado no fraldão da presença, no colo da presença metafísica. Quando você está na borda, vamos dizer que a fenda, o abismo, né? Você está diferindo em relação ao mundo, porque você está amparado por essa fenda, né? Essa é a posição do abismal lá da Catherine também, né? Então ela diz, ó, então você não está no meio de uma historinha, você não está vivendo uma vidinha biográfica, né? Com costuras e serzidos, né? Não vou amanhã casar amanhã, fazer vestibular, ou sei lá o quê, né? Então não, você no confim do horizonte, né? Ser o confim do horizonte ou estar no extremo limite do tempo é sempre guardar essa surgência. É como uma chegada incessante. É como se fosse uma poética do recém-chegado, está entendendo? É uma chegada, então, incessante, uma chegada cuja antecedência lógica e cronológica não se esclarece. Ela é como se ela fosse incomparável em si mesmo, né? Esse instante. Então você guarda esse não esclarecimento dessa surgência com esse sopro no coração. Não sei quem falou do Celan, né? Tem um sopro no coração, essa retenção da respiração é como se fosse essa fidelidade ao advento, né? Ao advento da coisa, né? E do mundo, né? Quer dizer, você para de sonhar o sonho do mundo, tem o advento da coisa, né? Mas
E o meu próprio advento nisso, né? Eu tô incessantemente também chegando, né? Estava nos diários do Fernandinho Pessoa, com 16 anos, ele escreveu que ele não conseguia esquecer a presença metafísica dele na vida. Com 16 anos, né? Então, é cansativo o cara ficar aí rompendo aí permanentemente, né? Então ele fica... Não sei se contei para vocês, tem uma vez que estava falando isso, a moça falou que estava num carro com a Ana Cristina César, e que ela olhou assim o peito, ela falou, mamilo! Então, mas isso é a presença metafísica na vida. Quer dizer, a corporeidade, né? Não domesticada, quer dizer, pelo sentido, né? É o irracional. Nós somos os irracionais, né? E depois você tenta fazer essa... A cultura tenta fazer esse negócio aí pra gente acalmar. Vocês estão entendendo o negócio? Essa é uma espécie de poética dessa fronteira, né? Agora eu estou tentando caminhar para dentro do mundo, é que estou falando mais dessa borda, né, de chegada, assim, né? Mas é como se eu quisesse entender chegando, e essa chegada não se cansa de chegar. Ela diz assim, eu sou completamente, essa é boa, déclassé, desclassificado, estou realmente, absolutamente, até a medula, fora de qualquer casta, de qualquer profissão, de qualquer nível. Atrás do imperador é imperadores, atrás dos miseráveis, miseráveis, atrás de mim, o vazio. Roberto Schwartz não ia gostar muito dessa frase, mas não é atrás do imperador, imperadores, miseráveis, miseráveis, atrás de mim o vazio, né? Quer dizer, o que é esse atrás de mim o vazio? É isso, que você não esclarece a surgência, né? Você chega e não sabe de onde chega, você se bate, se topa aí consigo e com o mundo, né? Esse seria você se bate, se topa aí com o mundo. E esse filósofo alemão aí, que eu gosto muito, dizia, né, que o aí, estamos aí. O aí é um enigma inexorável. Encontrar-se aí, né, nessa clareira de... Eu não me coloco no aí por conta própria. Né? Eu sou jogado nesse aí, né? Por isso que vibra a afetividade, assim, como que a gente chega, né, com essa, entendeu? Nessa espécie de perplexidade, né? Então, estamos aí, mas não nos colocamos no aí por conta própria. Eu sou o fundamento nulo e ontologicamente culpado, uma espécie de culpa ontológica, né? Porque não esclareço esse lance aí no qual sou lançado, né? Vou cortar para vocês acharem mais poético. Então, para aquele que, apesar que existe suspenso, está em estado de revelação. Como se fosse alguém que está em estado de revelação, né? E para quem está em estado de revelação, a experiência de ser humano é como se fosse um anfíbio, né? Está cruzando essa linha de fronteira. Chega à porta assim no aí, sem esquecer de que chega de uma longura que ele não consegue dizer, né? Então seria mais ou menos o anfíbio filosófico, né? Então a poética da revelação pode ser pensada, no caso dela, ela fala como lugar do recém-nascido. A gente vai ver que ela gosta desse termo, recém-nascido surpreendido, né? Aí a passagem é a seguinte: toda discussão levava à conclusão de que o amor pela arte implica a ausência de artificialidade, o caráter de recém-nascido. Só pode surgir de lá, como a própria arte. O recém-nascido, aquele que acaba de nascer, eis o que é a arte, né? Acho que é bem isso, como se fosse o incomparável, né? Que você falou, né? Mas é como se fosse a gente fosse um número assim, irracional, primo imenso lá. Lembra aquele Oliver Sacks? Ele começou a conversar com os caras no hospício, que eram números de 20 e poucos dígitos. Ele falava um número, eles entendiam porque era número primo. Mas aí eu vi que tinha daqueles números, eram, né? Mas se falasse um número imenso não primo, eles não conseguiam fazer o poema, né? Os meninos ficavam tentando comparar o... Mas eu vou pular. Então ela fala que o recém-nascido é arte, que o outro cara lá queria ler um monte de coisa, ela fala que é Kulturprodukt. Isso aí então não tem vigor, né? Ela fala, Stelionov dizia que tinha lido muitos livros e tal,
se fosse possível brigar com ele, teria brigado, mas ele é cultura-produto, sem vigor. Então ela está sempre na questão que, bom, quem falou? Eric, muitas pessoas falaram hoje, né, de uma palavra que está já apoiada, né, nas discursividades, né, já é refém desse apoio sossegante, assim. A Marina opõe a intensidade do brilho do recém-nascido, uma palavra alerta e viva de acordado, né? Quer dizer, não é uma palavra, como eu falei, mundiforme. A palavra mundiforme estaria no campo da presença sentada aqui na mesa, né? E a palavra revelação está na dobra, né? Nesse extremo do campo aqui, né? Onde tem essa diferença, entendeu? Então, né, essa palavra, ela não é mundiforme, né? Então a Marina fala que um escritor esperto e hábil que domina repertórios, né, seria diferente dessa suspensão que acontece para quem o enigma do mundo não cessa de eclodir, né? E a palavra corresponde então a esse acontecimento. A palavra é uma correspondência a esse acontecimento do eclodir do mundo, né? Então uma espécie de posição aí que, né, talvez não se escolha, né? Aí o drama do autor extemporâneo, ela diz, isso eu comento, é escutar a palavra dos outros como paráfrases de jornais. Então a Marina fala, palavra de segunda ou terceira ordem são as palavras escutadas, né? Aí ela diz assim, ó, compreender a profunda falta de... Vou pular, só para vocês verem, só para pegar o ponto central, né? Ela opõe as paráfrases das reimpressões, o rascunho sangrando. Ela fala que é um rascunho sangrando, né? Compreender a profunda falta de sentido da expressão, de toda expressão de si própria, de todo si próprio. Compreender o caráter notoriamente perdido por antecipação da luta em que você, por mais forte que seja, se apresenta nu, e o outro, por mais fraco que seja, se apresenta com um revólver que ele não fabricou. Vivo com leitores de jornais, com parafraseadores de jornais, e as suas paráfrases das reimpressões respondem com o rascunho sangrando. Então essa é uma... Estou entendendo como topologicamente o lugar desse dizer, né? Então ela está opondo de novo o dizente suspenso ao animal falante, né? O recém-nascido exaltado e sem apoio ao adulto apoiado. Em termos de lugar, né, em termos ontotopológicos, isso que importa assim, filosoficamente é isso, que o recém-nascido e o moribundo, então eles existem diferindo, né? Então você está nesse rasgo, né? Então no rasgo o mundo comparece, né? Não tá... Então existem no rasgo de interpelações diferentes, enquanto que o adulto, né, mais longe dessa borda, ele já é uma espécie de meio campo. Estão entendendo? Um mundo de aparências, né? Então seria um mundo de aparências ou outro lado você guardar a tal da aparição. Guardar a aparição é estar incessantemente dizendo, veja o mundo é. Isso que é a poética da revelação, veja o mundo é. Né? Estão entendendo a questão? Topologicamente acho legal essa. Aí ela diz, ó, que a vida dos negócios, a vida dos homens, a vida social, a vida familiar, os passatempos, todas essas coisas no futebol não interessa. Ela fala, amigo, se a tudo isso você for indiferente, você estará vazio como eu estou, vazio como música. Ela fala, você sem acontecimentos, você sem paredes, você fora de você, você, faltou uma palavra, para você será fácil morrer. Essa é uma passagem dela, né? Aí eu comentei assim, aqui talvez um ponto importante, ó. Então o poeta não ressoa nem se preenche com atividades e coisas mundanas, as conferências, futebol, espetáculo. Ele fica vazio. O poeta é aquele que mantém a falha acesa, né? E o vazio animado. Seria manter a falha acesa e o vazio animado. Ele é menos, sinal de menos, né? Ele nada tem.
os preenchimentos, a interioridade, os objetos, né, psicológicos, tudo isso atrapalha a ressonância do oco, né? Tá dando? Então, aí fala que o poeta é abissal, nesse sentido é abissal. Quanto menos eu, né, quanto menor o mobiliário interior, melhor a dicção do dizer. Quando dizemos normalmente você precisa fazer alguma coisa, né, se preencher com alguma atividade, para o poeta você tem que dizer o contrário, né? Você precisa se esvaziar, precisa parar de querer reconhecer-se em alguma atividade, né? Fique apenas aí e guarde o clarão inquietante. Então é como se fosse uma religião de guardar o clarão, né? Ela fala que ela é um espelho fiel do mundo, um ser impessoal, né? Também vi coisa assim na pessoa, né? Espelho fiel, estou cortando para vocês verem. Então, questão de estar oco, né? O oco e aberto, né? Sempre falo que o ser humano é oco e penetrável, né? Como diz a Catherine lá, só que a criança vai depois recebendo, ganhando o interior, né? Vamos dizer, quando tem alguma sorte de preenchimento, digamos que vai criando uma espécie de espaço interior. O poeta é o que criou menos espaço interior, de algum modo. E ficou então mais superficial, em certo sentido, né? E ficou... Então a gente vai chegar, mas é só dando uma geral, né? Então você precisa estar oco e aberto, disponível ao evento. É o evento, chama-se aí que a Marina de Tsvetaeva é um ser do evento. Esse evento, né, do acontecimento do ser no ente. Essa, fala, o mundo é. Né, ela diz que ela é estenógrafa da vida. É tudo que eu quero que escreva no meu túmulo, uma cruz, apenas da vida em maiúsculo, né? Se eu fosse homem, gostaria que escrevessem estenógrafo do ser. Então, como se fosse taquígrafa da vida, né? Estão entendendo? Então, o estenógrafo do ser, ele precisa estar bem oco para acolher o ditado do mundo. Você tem que estar acolhendo o ditado, o ditame do mundo. É a eventualização de tudo que é, né? Alguém ocupado e com o mundo dificilmente estará disponível a fidelidade poética ao evento. Então, quando você está mais ocupado com a subjetividade, vamos chamar assim, né? Ela barra a fidelidade ao evento, né? Então aqui tem umas, vou pulando assim para brincar, mas vocês estão entendendo aí os elementos da poética, né? Aqui eu falo umas anedotinhas, mas aqui eu comento alguma coisa assim. Ela não está sintonizada. Se vocês quiserem dialogar, eu paro. Eu sigo mais um pouquinho. Certo. Eu estou vendo que tem uma pequena multidão lá nas conferências dentro do auditório. Essa foi a estratégia comparável. Todo mundo. A gente ficou trancado. É igual aquele filme do Buñuel. Tem um filme do Buñuel que fica todo mundo preso. Agora que começou a performance. Agora sim. Agora tá ótimo. Deixa assim um pouco. Alguém foi no banheiro e vai voltar. Alguém foi no banheiro? Alguém foi ao banheiro. Se alguém tiver um grampo, ajuda. E nos trancou aqui. Pior que eu não tenho telefone nem da sala dos professores. Eu fiz uma primeira parte, agora eu vou fazer a segunda. Mas eu acho que vai ser bom ficar preso aí. Mas então ninguém quer perguntar nada, eu sigo mais um pouquinho. Aí ela fala assim, ó, de fato não sou feita para a vida. Em mim tudo é incêndio. O livro chama Vivendo Sob o Fogo, né? Deu. Abriu. Deu. Ninguém nunca mais fecha essa porta. Deixa aberto. É. Uma escola. As imagens hermeticamente fechadas. Impressionante. Deixa aberto. Pra menina tá resolvendo.
Então, vou ler um trecho dela e comento também. Não sou feita para a vida, em mim tudo é incêndio. Ó. Posso manter 10 relações ao mesmo tempo e assegurar a cada um do mais profundo de meu ser que ele é o único. Mas da parte dele, entretanto, não suporto a menor tentativa de me olhar de lado. Sinto dor. Você compreende? Sou um ser sem casca e vocês todos estão numa armadura. Tem sempre essa questão dela não ter forma, não ter casca, não ter eu, né? Todos vocês têm a arte, a vida em sociedade, as amizades, os entretenimentos, a família, a obrigação. Eu, no fundo, nada tenho. Se a pele se solta, por baixo dela há a carne viva ou o fogo. Né? Então ela fala que não sou psique, não me amoldo a nenhuma forma, mesmo a mais ampla dos meus versos. Né? Ter uma forma, assim, ter uma constituição subjetiva, né? Ter sido de algum modo tocado, contemplado, visto, aí incorporou alguma coisa, é diferente de um corpo oco, né, como falaram, o desterritorializado, né, nessa ressonância então do acontecer do... Então, as pessoas em geral acreditam, né, por causa da herança romântica, que o poeta é rico de interioridade, de acontecimentos, mas é exatamente o contrário. Então ela diz, minha vida pessoal, minha vida na vida não se realizou. Uma vida biográfica assim encadeada não realizou, né? Fica aquele buraco assim sempre permanentemente nesse começo, né? Então o poeta não está sintonizado com a coisa e os acontecimentos na sua visibilidade, está a serviço do invisível, está a serviço do espaço onde as coisas são e os acontecimentos acontecem. Ele diz e rediz que a realidade é. Quem está a serviço do dizer não está mergulhado e absorvido no mundo, então está suspenso, né? Essa aqui tem que entender o que é uma aterrissagem e a suspensão, né? Por exemplo, quando você está suspenso, posso, por exemplo, estar com câncer e com muita dor. Se eu estou absorvido e identificado com o mundo, lamentarei o câncer e a vida que se esvai. Mas se estou suspenso no lugar dizente, posso apenas recolher a agonia vital em mim e dizê-la com um sorriso no rosto. Essa é a coisa do Heidegger, né? Na Carta sobre o Humanismo, dizia que o homem é aquele ente para quem acontece a linguagem, porque ele é o ente salvaguardado pela retração, né? Então o homem é esse ente que tem que dar uma retraída, por isso que a linguagem acontece para ele, né? O passinho para trás, entende? Aí um poema hindu diz isso bem, ó. O poema hindu diz: Deus dorme na pedra, respira nas plantas, sonha no animal e desperta no homem. Por que Deus desperta no homem? Né? Porque o homem é o verdadeiro animal anfíbio que é capaz da suspensão. Né? Então, Deus desperta no homem. Você está entendendo? O homem está nessa posição aí de guardar, né, esse portal aí do acontecimento, né? Então é isso que eu chamo de poética da revelação ou poética do ser, né? Aí ela vai criticar o estetismo, ó, para cantar os vasos japoneses, ou a ponta da unha de sua amada, ou para os futuristas, os arranha-céus, é suficiente para os estetas aparecer. Para falar da vida, do sol, do amor, é preciso ser, o poema é ser. Esses são trechos dela, né? Então a questão do poeta para ela é revelar a verdade do mundo. Não tem a ver com a imaginação e com a construção de histórias, né? Mas com a frase da Sofia de Mello, a veemência do real. A veemência do real mais belo que o imaginado. Aí tem várias citações dela da luta contra o estetismo, vou ler uma, né? Ó, o estetismo é a insensibilidade, a essência substituída por indícios. O esteta se esquiva do matagal na vida, mas nutre-se dele numa gravura. O estetismo é um cálculo, pegar tudo sem dor, transformar a dor em delícia. Todos têm seu lugar ao sol, o traidor, o violador, até mesmo o assassino, mas não o esteta. Ele não conta, ele está excluído dos elementos da natureza, ele é um nada. Meu jovem amigo, não seja um esteta. Aí vai indo, né? Não ame as cores com os olhos, os sons com os ouvidos, os lábios com os lábios, ame tudo com a alma. O esteta é um hedonista cerebral, uma criatura desprezível. Ela vai mandar, ela fala, literatura não, que literata sou eu, estou pronta a doar todos os livros do mundo, dos outros e os meus, para uma pequena centelha da fogueira de Joana d'Arc. Não a literatura, a autodevoração pelo fogo, né?
Agora vem bem a posição dela, que vocês vão entender melhor. Ó. O esteta se contenta com o aparente, né? O esteta, ele está apreciando o aspecto da coisa aparecida, né? Então ele pratica uma ontologia da substância, né? O Tsvetayeviano é aquele que perdeu essa poltrona da contemplação, né? Então ele fica posicionado instavelmente nessa fronteira, é a questão do Lacan também, né? Sustentando o estranhamento, né? E a extimidade, né? Com o mundo. Então eu chamo isso de morar no umbral, você morar no umbral onde se guarda o emergente, né? Então isso, eu entendi bem com a Tsvetaeva qual era o endereço do pastor do ser do Heidegger. Às vezes na fala filosófica fica meio chato, né? E nela fica bem fácil de ver, como numa conversa de carro, né? Então o poeta é uma espécie de cuco fronteiriço, conforme os versos da poeta russa Anna Akhmatova. Então a Anna Akhmatova, lá, ela escreveu com 16 aninhos esse verso aqui, ó. Vivo como cuco no relógio, não invejo os pássaros no bosque. Esta missão me foi dada e eu canto. Sabe, destino semelhante só um inimigo poderia desejá-lo. Então aquele passarinho, né, que sai, diz e volta, não pertence então à presença, ele vai e volta. Então, como existir então como um cuco, você tem a questão da física quântica aí que a gente ia discutir, né? Ele é do mundo, mas não é do mundo. Você não consegue capturar ou medir. Né? Ele se esquiva nesse sentido, né? Ele não pertence ao sentido do ser como presença, digamos. Então ele se esquiva, né? Então ele está rasgado e mesmo estando no mundo não pertence a ele. Então ele não se estabiliza numa identidade mundana, talvez aí que ele é incomparável, né? Ele existe apenas ele existe como trânsito, como desencobrimento e chegada permanente. É como se fosse um trânsito, uma chegada permanente, né? Essa é uma questão, né, que eu fico sempre. A minha questão para a física quântica seria a questão da linguagem matemática, né? Por que ainda há laboratórios para experimentos de mensuração, né? Quer dizer, será que o físico não dá o salto mesmo para uma incerteza poética? Ou a incerteza dele ainda é, vamos dizer, matemática? Essa é uma questão que eu tenho, que seria como né, fazer uma... essa é brincadeira, assim, né? Mas são poucos físicos que aí largam a física, né? Nesse sentido de... Essa é uma discussão, né? A linguagem matemática do laboratório ainda é um idioma da modernidade científica para a calculabilidade dos entes, né? Mas isso depois a gente... Só para sacanear. Uma boa questão. Mas muitos... eles são muito... O problema dos físicos são muito inteligentes. Não, e a inteligência, ela sempre segue. Sei lá, a gente vai descobrir. Mas então você tem uma espécie de desencobrimento, né, permanente. Então, o poeta, nesse sentido, ele está sempre no aí de uma inicialidade. Isso que eu acho que é a obra do Heidegger, uma afeição pela inicialidade. Uma afeição pela inicialidade, que é o fulgor, né? Que eu acho que, como a Paula traz também, né, sempre essa eu acho que é sempre algo do simples, né? De um amor mesmo pela coisa, né? Aí teria que depois... enfim. Mas então, essa afeição pela inicialidade, né? Daquele que topa, né? Com o mundo assim, como que uma primeira vez, né? Então, a Marina é mais um lugar de revelação do que uma pessoa. Isso é interessante. Fala que ela escreveu uma carta para um rapaz dizendo, ó, que ela nunca oprimiu ninguém, não sei se é verdade, mas ela é como um táxi que leva as pessoas para casa, ela mesma sem casa. Então, a minha vida pessoal, minha vida na vida não se realizou. Eu sou eu mesma fora da vida, vinda de um terceiro reino, né? Então aqui eu resumi, para fazer o resuminho, que era aquilo que eu trouxe quando eu falei com a Lúcia, né? Quer dizer, então o que a gente aprende disso aqui? Na poética dela,
que eu chamei de poética do ser, ou da revelação, o poeta é oco para melhor ressoar o mundo. Questão dos místicos também, né? Você fala amor quinótico, que eles falam, é um amor que não é transbordamento, é um amor recuo, né? Esvaziante para... Isso também é uma poética do serviço, podemos chamar de poética do serviço, das coisas, né? Então ela diz, ó, clamando-te, glorificando-te, sou apenas a concha onde ainda não calou o oceano. A Paulinha Vaz também falou da concha, né? Na ressonância para o mundo ganhar aparição, né? Tá entendendo? Se tivesse só os animaizinhos, então o mundo não ganharia a voz e não adentraria nessa luminosidade do ser, né? Então esse é um lado que o poeta então é oco, e a outra coisa seria que ele é desfiliado, que o poeta nada tem, ele é desfiliado. O que vou fazer, ela fala, cego e enteado no mundo em que cada um tem vista e pai. Aí eu retomo a pergunta da Paulinha, só que eu estava mais desiludido com a poesia, né, que faz essa questão. Então o que é aquela que a gente falou, para que poeta, né? Para que serve um poeta? Eu concordo com ela, onde saiu o poema, né? O que esse órfão, esse oco, né, tem a dizer ao filiado, e o que um animal exposto tem a dizer ao caramujo. Um pouco assim que eu vejo as coisas, meio esquizofrenia boa. Em primeiro lugar, precisamos saber do que é feita a casa do caramujo. Fala que a casa do caramujo não é um mero esquecimento do clarão inquietante. A casa do caramujo, que é esse povoamento interior, né, ele é feito dos bons encontros que a pessoa tem na vida, que derrama o material povoador. Digamos, a mãe, o leite materno, né? São aquelas coisas que o cara brilha o olho, ele acha que aquilo ele criou e aquilo ele se cria através daquilo que ele está criando. Aí que é o truque para formar um euzinho. Isso eu uso mais o Winnicott do que o Lacan, né? Cara, você traz uma coisa para o menininho que ele acha que é ele mesmo, então ele se povoa com aquilo e o olho dele brilha. Ele ganha corpo e ser, né? Então a casinha do caramujo seria feita desses encontros, né? Mamilos felizes, que eu falo mamilos eudaimônicos, fadas e caramelos bebíveis e outras entidades benfazejas, né? Que estão ali no berço do menino, né? Então essas entidades, estão entendendo? Essas entidades vão tomando aquele corpício, né? Na mesma medida em que ele as toma. Vai escavando isso que é escavar uma interioridade. Vai escavando um aposento comum no interior do menino. Então esse é um menino não abandonado. O poema aqui seria uma dádiva do abandono, né? Então quando você não foi abandonado, você vai criando essa interioridade, tá entendendo? Aí muita gente se derrama no interior de você, né? Então se derrama. Esse derramamento mútuo, essa visita extática de um outro em você, te incorpora, né? Quando você fica ali largado, que é a derrelicção, que a Catherine falou, né? Então você fica nesse estado heideggeriano do Geworfenheit, que eles falam, né? Na tradição psicanalítica, Hilflosigkeit, né? Não é de alemão. Então isso aí, de algum modo, dentro da maneira que eu trabalho, tem mais a ver com um garotinho desassistido e desamparado, né? Então quando vai povoando isso aí, fecha o olho central do poema. Você vai virando um inquilino da tranquilidade, tá entendendo? Enquanto o menininho sossegado vai fechando, a menininha Tsvetaia Viena, a menininha oca, ela abre mais e mais os olhos. Ela não chega a se aterrissar numa mãe, entende? Ela permanece com pergunta. Então ela diz assim, ó Deus, realmente quer fazer de mim uma poeta, do contrário não tiraria tudo de mim. Então Deus arrancou tudo dela para presenteá-la com o fascínio e a exaltação, que ela está sempre à espera desse advento, né?
Ó, ela fala assim: vou entrar sem anunciar, como raio e eu olhar. No despossuimento, o mundo entra em estado de exaltação. A Marina diz isso, né? Que só o homem só vê o mundo corretamente na exaltação suprema, e o homem que não está em estado de exaltação não pode ter uma visão correta das coisas. Estão entendendo? Só para concluir, então, os sossegados e acalmados não têm para ela essa visão do olho central do poema. E o que podem querer os sossegados e calmos com a notícia dos exaltados? Então essa é a minha questão. Embora ela é muito exaltada, né? Mas para que poeta, pergunta? Então a moça de olhos abertos e janela escancarada, né? Ela... Está entendendo? Toda a ideia é simples. Você tem que pensar de um lado esse oco, né? E o preenchimento é simples. E o que preenche, o que mantém o oco? Mais ou menos isso. Bem simples, né? E essa... tenho pensado ultimamente esse preenchimento, o que é, né? E aí, então ela diz assim, ó, o poema dela, ó: num cacho vermelho a sorva acendeu-se, caíram as folhas, eu nasci, brigavam centenas de campanários, era sábado de João Evangelho, e eu até hoje quero morder da sorva quente o amargo cacho. Aqui eu só pus isso para sacanear, mas quer dizer que ela não mordeu, não chupou o fruto, okay? Então você teria os mamadores de peito, que criam eu, e os vomitadores de peito. Em termos técnicos, os vomitadores de peito dependem de mães, parece brincadeira, mas eu vejo assim, de mães não sintônicas, né, que não se deixaram criar. Entendeu? Porque quando existe a ressonância que a Paulinha traz, né, aquele ente que ele pega, ele vê como sendo ele mesmo. Por isso que dá uma expansão na direção do mundo. Está entendendo? A outra coisa é vomitar o leite. Então, para mim, aí está a questão. É uma... Está entendendo mais ou menos? Quando você vomitou, o caminho para passar para o mundo se perde. Você vai ficar fora. Essa que é a questão. É muito simples. Então ela fala, ó, desde que nasci sou excluído do círculo dos humanos, da sociedade. Atrás de mim não há um muro vivo, há uma rocha, o destino. Vivo observando minha vida, toda a vida não tem idade nem rosto. Pode ser que eu seja a vida mesma. Então, para fechar o negócio, aí vocês me perguntam, para esclarecer, o que distingue o sossegado do exaltado? Essa sempre foi minha questão na vida, por isso que eu trouxe também. Eu me senti sempre oco, e as minhas perguntas sempre eram como é que alguém tem consistência subjetiva, entende? E foi de uns anos para cá que eu entendi isso. Então, o exaltado faz da privação uma afirmação. Aí a tal da metamorfose blanchotiana, né? O exaltado faz da privação uma afirmação, né? Ele é desprovido de mundo, de interioridade, que também falaram muito isso do Blanchot, né? Que é aquela questão do tempo do exílio. Não há intimidade com nada, né? Você vê, a questão é como é que alguém sai da extimidade para a intimidade. Há uma diferença antropológica fundamental entre estar fora e estar dentro. Se você quer trazer alguém para dentro, você tem que pegar algo que vai dar uma deixa, que eu vou trazer uma coisa para o Paulinho, que é uma coisa que ele vai achar que é ele mesmo. Quando ele pegar essa coisa, ele vai estar ganhando corpo. Mas eu tenho que dar a sua música para você. É como se eu fosse sonoramente, não tem a ver com a visualidade imaginária, vamos dizer, fazer a sua canção. A hora que nós dois ficamos cantando essa canção, você vai estar ganhando corpo, né? Estão entendendo? Então, para mim, a poesia seria um presente do abandono, né? Para resumir, né? Então, o que distingue aí essa questão, para mim, da clínica da psicose, né? Como é que você retira alguém da exterioridade, do enigmático, né? É por uma espécie de trazer aquilo que ele vai achar que ele encontrando, que ele está criando. Aí você começou ele a migrar
né, para participações humanas, tá entendendo? Veja assim a questão. Então, só para concluir, né, o menininho desprovido de mundo e de interioridade, o gesto inaugural dele foi vomitar, recusar o leite materno. Mas no meu caso, né, você encontra nos meus livros, minha mãe era muito técnica, né, ela não tinha uma corporeidade ressonante. Então, quando aquilo vinha, digamos que não era o momento que eu estava querendo, né, porque esse bebê aí, no cotidiano, ele pensa que ele é uma espécie de senhor do castelo, aquilo que vem ele que tá criando, então ele fica todo bebê Johnson, né? No caso com a minha mãe é que ele vem como um espeto, então você não cria o ente, você recua, tá entendendo? E o mundo fica no estado de estranheza. Mas se você vai engolindo, o mundo você vai comprando a mercadoria do mundo, e aí você tem direção, deixa de ficar psicótico. Tá entendendo? Então, aí o poeta é o oco que não psicotizou. Então, enquanto o outro tomou o leite e teve o corpo tomado por ele, essas entidades são como demônios benignos. Se eu trago uma coisa para você e você toma, é como se essa coisa fosse um demônio benigno que te tomou. É isso que eu estou chamando de ganhar corpo, né? Você está entendendo? Mas, a minha questão também foi essa, como ganhar corpo, né? Acho que aí eu tentei comer os filósofos, em certo sentido, já que eu não pude comer minha mãe, fazer minha amiga, né? Você tenta pegar o que dá. Mas essas incorporações produtivas vêm então por essa, como se fosse uma amizade mesmo. Uma amizade. É um canibalismo. Não é metáfora isso. Essa era a nossa discussão, né, que achar que essa intervisitação mútua, ela é real, esse encontro é real. Lembra a nossa discussão? Então, para concluir, né, você vai dando esses sims, né, para invasores hospitaleiros e penetrações amigas e benfazejas, então esse vai criando a interioridade. Enquanto que a moça oca não ganhou órgãos e ficou detida nesse umbral. Ela fica lá no umbral. Aqui a palavra dela, ó. Com todas essas mudanças de casa, eu perco aos poucos o senso de realidade. O meu eu fica cada vez menor, como aquele rebanho que a cada ser ia deixando um tufo de lã. Só ficou meu não fundamental. É o não fundamental que garante a suspensão poética. Você vê, no fundo, esse negócio da suspensão tem a ver com o não. Essas questões que você discuta, do traumático. Que você dá aquele recuo, né? Então é o não fundamental que garante a suspensão, o recuo, enquanto que ser um animal deste mundo, com papai, mamãe, todo esse que eu chamo clubinho interior de associados, envolve um gesto de sim. É um clubinho, né? Você vai, se sua mãe é japonesa, você pega aquele cheirinho e vai comer aquelas comidinhas japonesas. Você tem que enganar os seres humanos assim. Mas eu acho, não sei, um dia eu queria discutir, eu acho isso aqui tão simples que eu fico desconfiado se está errado. Está acabando, então o gesto de ressonância, né, você vê, esse negócio da ressonância é isso, eu faço a música do Paulinho da Luz, né, então a gente vai tocando essa música junto, você vai encorpando. Eu estou te dando o corpo e se eu só toco um negócio para você descontínuo e que você fica gritando, gemendo, você não forma essa, tá entendendo? A ressonância é o segredo mesmo dessa co-subjetividade gerativa do começo. Né? Que a Catarina falou, antes do menino ter interior, como é que ele adquire o interior? Né? Então, um gesto de ressonância. Interessante anotar então que o carregador de mundo, essa é uma questão, acho que as pessoas que ficam muito assim naquele mundinho delas, né, elas têm uma certa problema com a poesia, acho que o Eric tratou disso. Esse clarão inquietante que precede tudo isso, aí o Lacan acha isso também, não é? Quer dizer, quando você desengorda o sentido, a turma assusta, né? Nesse sentido que você dá aquela
vem, né, essa dimensão. Mas isso eu estava falando que eu estava querendo entender mais do fundo do mundo, né? Então, aí contei para vocês aquela história, quando eu vim para cá, que eu preparei isso com a Lúcia, que eu estava no Congonhas, né? No aeroporto e tal, e as pessoas estavam ladeado todo mundo com essas... isso aqui que eu perguntei. Falei, 8 ou 9 pessoas com... Então o celular, em certo sentido, materializa esse clube plural, a pequena multidão que cada um é, dá holograma das suas ligações, né? E eu pensei assim, que se eu arrancasse esse negócio daquelas 8 pessoas, né, eu seria assassinado, linchado por elas. Elas não queriam perder seus costuradores, povoadores, animadores, não queriam falar olha aí o sol, né, o céu. Elas queriam estar amparadas dentro, né, nesses mundos, né? Está entendendo? Contextos de mundo ou exterioridade. Essa é a questão para mim. Estou pensando em termos dessa uma psicologia filosófica. Exterioridade, né, Levinas, toda essa turma, e como é que você migra para a participação em espaços interiores de sentido e tal. Entendeu mais ou menos? E tocou no poeta como esse guardião dessa fronteira, né? Então, aí bem, no sentido do Lacan também, mais ou menos nesse parecido, né? Esse lugar, né? Mas então para acabar, já estou... Então eu estava observando o mundo das pessoas enquanto elas queriam apenas continuar existindo no interior dos seus mundos. O preço do olhar é perder o mundo. Então a Marina fala assim, basta entrar numa sala onde há pessoas, é raro, mas acontece que eu, com surpresa, vejo que todos estão dormindo, menos eu. Ela acha que só ela está acordada. Então eu concluí assim, o poeta, assim como o místico e o santo, é aquele que mantém o vazio vazio, aquele que se desfez e cresceu para baixo e para menos. Aí a Marina diz assim de Deus, então eu vou fazer uma oração. Você o reconhecerá pelo vazio inesgotável de suas mãos que recebem, pelo inesgotável de sua fome de oferendas, uma febre do coração. Deus é um vazio imenso, né? Você vai reconhecer Deus pelo vazio inesgotável de suas mãos que recebem. É interessante? Então, mais ou menos o recado é esse. Seria uma poética do ser ou da revelação, que eu acho que dialoga com as questões todas, né? Não sei como resolver quando a Paula fala, né? Não tem tanta essa dimensão trágica, quando você diz as coisas, de dar voz às coisas, né? Parece uma coisa muito assim, humus, né? Como se fala, mas humilde, simples e bem tranquila aí, né? A Marina, essa turma, eu acho muito exaltado, né? Eu não me sinto um pouco exaltado. Talvez a dimensão trágica, a Sinara ressaltou isso, né, Sinara, numa conversa nossa. Talvez essa dimensão trágica seja o ponto que coloca ela bem, digamos assim, num outro extremo da lençol, entendeu? Não que a lençol passa o trágico, né? Passa. Não que ela não tenha... Pela comunidade. Não que isso não seja um atravessamento da lençol o tempo todo, né? Mas parece que a direção que a lençol dá é outra, né? Acho que essa comunidade, essa legente, né? Até onde eu vou, essa aqui está muito solitária, né? A questão aí da solidão. Talvez essa seja mesmo. Mas acho que aí temos pistas, né, para... Eu acho que essas figuras assim muito quase esse romantismo teológico das vanguardas, eu acho que está acabando no mundo, que o mundo está crescendo muito. Então todo mundo tem que falar dupla língua, entrar e sair. Por exemplo, eu falei na Hilda Risso aqui, né? Uma mulher como a Hilda ou como a Lençol, acho cada vez mais difícil chegar lá, vender um monte de terra para ficar ali, para ir vendendo, tipo aquela Lígia Clark, você vendeu 23 apartamentos para fazer a obra dela, né? Então uma mocinha, as mocinhas tipo a Maraísa, hoje vem para a universidade, né? Então vão estudar. No caso dela, a Hilda, a mulher, só falava no Joyce, ela estava identificada com o Joyce, com desconstrução, ela falava só isso, né? E aí foi para aquele sítio, foi vendendo aquele, ficou 30 e poucos anos sem trabalhar, né? Mas eu acho que esse tipo de figura está cada vez mais em desaparição.
A arte vai se tornar mais segundo e terceiro nível, a palavra. Eu acho que não vai ser uma palavra de primeira ordem, mas segunda e terceira ordem, né? E vão ter que fazer trânsitos de integração e desintegração no mundo. Mas o pastor do ser, tudo isso aqui é muito minoritário, eu acho. Essa é a minha posição hoje, porque de fato o mundo está engordando a cada vez mais. Essa é uma questão que eu gosto de colocar, né? Mas vocês entenderam, eu acho que a posição dela é muito clara. Quem entende ela, porque eu acho fácil, entende bem o Heidegger. Uhum. E aí acho que dá diálogo, né? Os meus diálogos com o pessoal aqui, com o Arca, vem dessa coisa de eu ter entendido o Heidegger, né? E aí eu vejo uma coisa que dá para conversar, né? Mas é isso, a discussão seria essa, né? O amor do serviço. Né, como se fosse quando você tira o eu, essa poética do ser e da revelação, prestar serviço, né? Eu acho que vai na direção do que você fala, né? Mas quem quiser dialogar um pouquinho... Porque não vai dar tempo de dialogar, sabe por quê? Nós temos uma reserva dessa sala aqui que termina daqui a pouco. Quem quiser perguntar, vou lá fora, mas... Desculpe que falo isso aí, eu vou ter que a próxima vez que eu vier, venho de busão, tudo direitinho. Esse aí eu... Juliana, tá escrevendo minha essa tese. mesa foi...